Bom, e a anistia dos presos do 8 de janeiro voltou a ser tema de discussões na Câmara nesta quinta-feira. Logo depois da reunião do Colégio de Líderes, o líder do PL na Casa, o deputado Sóstenes Cavalcante, defendeu a movimentação da proposta pela comissão especial ou com a votação de um requerimento de urgência em plenário. A decisão sobre o PL da anistia, se vamos pautar o requerimento de urgência, que é o que nós já estamos prontos para fazê-lo, ou se ele quer uma comissão especial, é do presidente Hugo Mota. Nós não estamos afrouxando nada. O que eu estou dizendo é, na volta do presidente Hugo Mota, da viagem que ele fará a semana que vem, a partir do dia que ele pisar em solo brasileiro, ele já terá que ter tomado essa decisão. Salvo o contrário, nós vamos para uma instrução que nós não queremos. O que nós queremos deixar claro é que o projeto prioritário número 1 para o PL e para a oposição, a partir de agora, é a anistia. Seja a forma que o presidente Hugo decidir. Nós não estamos voltando e flexibilizando nada e jamais faremos, porque os presos do dia 8 de janeiro esperam de nós parlamentares uma resposta para ontem. Porque para quem está preso injustamente, um dia é uma eternidade. Bom, Silvio, há um bastidor de que já há o número de votos necessários para aprovar o projeto da anistia. É uma discussão aí sobre qual rito deve ser seguido para aprovação desse projeto. E aí o Sóstenes Cavalcante cita o nome do presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que vai depender de Hugo Mota. E aí trago novamente o discurso de Hugo Mota, presidente da Câmara, que nós exibimos ontem ali, falando que não há perseguidos políticos, não há censura no Brasil. Como é que a gente pode fazer essa leitura nesse momento, Silvio, do rito, da movimentação desse PL da anistia? A Câmara dos Deputados ela é um microcosmo, né? Ela tem toda uma vida e as particularidades ali dentro. Então, o primeiro ponto, o projeto da anistia vai passar este ano no Congresso Nacional, vai passar na Câmara dos Deputados. E uma vez aprovado na Câmara, com 257 votos, que é mais ou menos a margem necessária, ou seja, vai ter muito mais, mas é só disso que precisa. O que é que eu estou querendo dizer? Não precisa de um quórum de proposta de emenda constitucional, de PEC, que é um quórum qualificadíssimo, 3/5, com 2 votações nas 2 casas, tem de passar por comissão especial, é muito mais complicado encher o plenário para votar uma PEC. Nesse caso, já tem número. Por quê? O PL apoia integralmente a anistia. O presidente Jair Bolsonaro já acertou as suas contas com o PSD de Gilberto Kassab, ou seja, também deve apoiar majoritariamente o PL da anistia. Demais siglas do Centrão, e a gente vai recorrer ao PP, né? Pato, a gente vai recorrer à União Brasil. Ali também tem voto suficiente para aprovar a anistia. O presidente Jair Bolsonaro, numa própria entrevista aqui ao Oeste Sem Filtro, quando questionado sobre isso, ele disse: falta o Marcos Pereira. Marcos Pereira é o dono do Republicanos, uma sigla que não é pequena. É uma sigla de tamanho de porte médio dentro do Congresso, mas que tem o presidente da Câmara, Hugo Mota, e tem o principal governador do Brasil. Tarcísio de Freitas é filiado hoje ao Republicanos. Há uma pressão gigantesca para que Tarcísio deixe, inclusive, o Republicanos e filie-se ao PL para disputar tanto a reeleição, que é praticamente garantida ao Palácio dos Bandeirantes, como, eventualmente, dependendo da conjectura, quando esgotados todos os processos possíveis, para que Jair Bolsonaro, o verdadeiro candidato à presidência em 2026, se ele não puder, o Tarcísio é uma das alternativas, a lista é grande. Então vamos lá, o Republicanos nessa hora se sente um pouco alijado, sente que pode perder o Palácio dos Bandeirantes, porque, vamos fazer uma conta, se o Tarcísio deixa o Palácio dos Bandeirantes, são 8 meses de governo de São Paulo para Gilberto Kassab, o vice do Tarcísio, ex-prefeito de São José dos Campos, é do PSD. Além de tudo, ele concorrendo não levaria o Republicanos à presidência da República. Tem um xadrez partidário. Isso é muito chato, às vezes, para quem não gosta da micropolítica, do microcosmo da Câmara, mas tudo isso entra em cena. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque isso também influencia um pouco os humores. E o humor de Hugo Mota. A gente não sabe, Paulo, e aí respondendo a segunda parte da sua pergunta,
O que passa na cabeça do Hugo Motta? Um deputado muito jovem, ele tem 35 anos, o mais novo a chefiar a Câmara dos Deputados. Ele já chegou à Câmara como o mais jovem parlamentar. Ele tem uma trajetória longa e uma carreira meteórica, porque já é o presidente da casa, podendo inclusive, dependendo do que acontecer na eleição de 26, ser reconduzido, mais uma vez presidir a Câmara nesse turno, seguindo a linhagem de Eduardo Cunha, de Arthur Lira. Todo mundo preside a Câmara por 2 mandatos, né? Ou seja, 4 anos. E aí depois ele terá pavimentado um futuro ainda maior no Senado, no seu estado, lá na Paraíba. Então, é muito difícil que ele vá contrariar a maioria da casa que o elegeu com uma votação estrondosa. Ele teve uma ampla votação sustentada justamente por todas essas siglas, essa sopa de letrinhas partidária que eu acabei de trazer. Provavelmente ele não vai dizer não ao PL da anistia. Agora, o que passa na cabeça dele com aquele discurso? Não se sabe se foi uma pressão porque foi a um jantar que não deveria ter ido, como conversava agora há pouco com o Piotto, foi a um jantar cercado por verdadeiros leões ali, ou por cobras, pode chamar do animal que quiser, ao bel prazer. Mas estava lá na casa do ministro Alexandre de Moraes, com ministros do Supremo, com o Procurador-Geral da República, com o representante da Polícia Federal, com o Davi Alcolumbre, que comanda o Senado, Rodrigo Pacheco. Meu Deus, corre daí, Hugo Motta, o que você foi fazer nesse jantar? Então, não se sabe se foi essa pressão que forçou esse discurso. Até agora ele honrou os compromissos com as comissões. Se ele vai dar andamento ou não ao PL da anistia é o que vai fazer com que a gente entenda se Hugo Motta é uma biruta de aeroporto, se realmente é alguém que foi cooptado ou que sempre esteve dentro desse sistema, fez jogo de cena ou não, ou se simplesmente ele teve uma manhã de Arthur Lira. Augusto, para fechar? Hugo Motta deveria rever os resultados das eleições municipais e examinar o Brasil com esses números na cabeça. O recado foi dado pelo povo e vai ser reiterado em 2026. Ele é candidato à reeleição, sim, certamente. O Brasil não vai eleger senadores que não se comprometam com a vontade popular de ver julgados impeachment de ministros do Supremo, todos os abusos de poder cometidos pelo Supremo, não vai eleger. Os candidatos ao Senado já parecem saber disso. Os deputados também vão ter de falar a linguagem do povo. E a campanha pela anistia só começou. O Hugo Motta, se ficar contra o povo, não será reeleito. É mais fácil, como bem disse, a análise do Silvio é perfeita. É mais fácil ele se reeleger presidente da Câmara do que deputado. Ele que trate de pensar no futuro. Porque quem não segue a vontade popular não tem futuro. O povo, aí a gente, mas como é que se elege essa gente? O povo brasileiro, deve-se ao povo brasileiro um dos maiores índices de renovação a cada eleição parlamentar do mundo. Tipo 40%, 50%, o povo troca e se decepciona. Mas está cada vez mais informado e sabe em quem votar. Sabe, por exemplo, que não merece voto quem for insensível ao sofrimento dos presos ilegalmente do 8 de janeiro. Só para complementar, Augusto, você está corretíssimo e não terá futuro dentro da Câmara dos Deputados também. Se ele se aliar a esse consórcio PT-STF, se eles fizerem esse jogo, porque o Arthur Lira não fez esse jogo, jogava nas duas pontas, fugia de convescotes, era o Arthur Lira que todo mundo sabe. Não estou elogiando não, mas se ele fizer esse jogo, ele vai cair da presidência da Câmara. Ele vai cair, porque o partido dele não tem musculatura para sustentá-lo nessa cadeira.
O Severino Cavalcante, lá atrás, em 2005, caiu por causa de um cheque de R$7 mil, porque extorquia a manicure e o dono de um restaurante, o Buani, lá dentro da Câmara. O Hugo Mota, se não honrar o que prometeu, inclusive o PL da anistia, vai cair. Então, espero que tenha sido só uma tarde ruim, um discurso mal feito. Porque é uma suruba institucional, né, o nome desse jantar.